aí, tudo bem? Você já parou para pensar que a nossa Constituição, aquela de 1988, não é só um documento jurídico? Pois é, ela é muito mais que isso. Ela, na verdade, um projeto detalhado para a economia do Brasil, um verdadeiro plano de país. Só que tem um detalhe. Esse projeto vive desde o começo numa briga constante com a realidade. Que briga é essa? É isso que a gente vai desvendar agora. Vamos entrar na nossa primeira parte. A gente está falando aqui de uma Constituição que tem um projeto. A ideia central é essa, sabe? Não é só um conjunto de leis, um livro de regras. É, de fato, um plano, uma direção para o país. E tem um nome técnico para isso, que é Constituição Dirigente. Mas o que raios isso quer dizer na prática? Bom, é bem simples na verdade. Em vez de só dizer quem manda em quem e como o poder funciona, a nossa Constituição faz mais. Ela define objetivos, metas mesmo. É como se ela apontasse para um lugar no futuro e dissesse: olha, Brasil, é para lá que a gente tem que caminhar. E o mais legal é que essa tarefa não é só do governo, não. É de todo mundo, da sociedade inteira. Ok, vamos para a segunda parte. Se a gente está dizendo que a Constituição é esse grande projeto, quem é que bota a mão na massa? Bem, nesse nosso roteiro, o Estado é o arquiteto. E agora a gente vai dar uma olhada na caixa de ferramentas que ele tem para construir esse sistema todo. Beleza. Para trabalhar como esse arquiteto, o Estado tem basicamente duas grandes ferramentas. A primeira é o que a gente chama de intervenção por direção. Essa é mais direta ao ponto, mais impositiva. Pensa, por exemplo, em controle de preços. O governo vai lá e diz: o preço é esse, é uma regra obrigatória. A outra ferramenta é a intervenção por indução. Essa aqui é mais sutil, mais na base do convencimento. Em vez de obrigar, o Estado tenta seduzir o mercado. Como? Com incentivos, tipo crédito mais barato. A ideia é fazer com que o caminho que interessa para todo mundo seja também um caminho mais vantajoso para a empresa. Chegamos agora na terceira parte, que é o coração da nossa discussão: os princípios da ordem econômica. Se a gente estava falando de projeto e arquiteto, agora é hora de olhar a planta baixa, o projeto detalhado mesmo. E tudo isso está lá, no famoso artigo 170 da Constituição. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Para que tudo isso? Qual é o objetivo final dessa estrutura toda? A Constituição é super clara nisso. O objetivo não é o lucro pelo lucro, não é o crescimento econômico a qualquer custo. Não. A razão de ser, o ponto final de tudo, é assegurar a todos existência digna. Pensa bem no peso disso. É uma visão muito humanista, que coloca as pessoas no centro de tudo. A economia tem que servir a gente, e não o contrário. Certo. E como a gente constrói isso? Quais são os pilares, os fundamentos? A Constituição diz que são dois e eles têm que andar de mãos dadas, sempre juntos. De um lado, a valorização do trabalho humano, do outro, a livre iniciativa. É muito importante entender que não é para escolher um ou outro, é uma balança. A ideia é buscar o tempo todo um equilíbrio entre dar valor a quem trabalha e garantir a liberdade de quem quer empreender. Mas não para por aí, o negócio é ainda mais complexo. O artigo 170 é quase um manual de como equilibrar pratos. Ele joga na mesa vários outros princípios que precisam conviver. Por exemplo, a gente tem a soberania nacional e a propriedade privada. Só que, ao mesmo tempo, essa propriedade tem que ter uma função social. A gente tem a livre concorrência, mas também tem a defesa do consumidor. E amarrando tudo isso, uma regra de ouro, a defesa do meio ambiente. É como se fosse um quebra-cabeça gigante, sabe? E todas essas peças juntas formam o que deveria ser o DNA da nossa economia. Vamos agora para a nossa quarta sessão. E aqui o bicho pega. Porque, claro, esse projeto todo da Constituição não existe numa bolha, né? E é aqui que a gente vê a realidade e o plano entrando em rota de colisão. O nome desse desafio? Neoliberalismo. Então, o que essa ideologia neoliberal prega, no fim das contas? A ideia central é bem direta. O Estado tem que ser mínimo, tem que intervir o menos possível na economia. A aposta é que o mercado, se for deixado livre, sem amarras, funciona como o melhor motor para criar riqueza e organizar a sociedade. Dá para ver que essa visão bate de frente, mas de frente mesmo, com aquele papel de arquiteto do Estado que a gente falou e com a ideia de uma Constituição que aponta um caminho, uma Constituição dirigente. E com isso a gente chega na nossa última parte. A conclusão é que esse projeto da Constituição está mais do que nunca em disputa. Não é um assunto do passado, não é uma página virada. Pelo contrário, é um campo de batalha, aqui e agora, sobre qual futuro a gente quer para o Brasil. E aqui vem um alerta muito importante do Eros Grau. Ele diz que a gente não pode olhar para a Constituição como se ela fosse um cardápio de restaurante, sabe? Onde você escolhe só o prato que te interessa e ignora o resto.
Não funciona assim. Ela é um sistema, um todo que faz sentido junto. Focar só na livre iniciativa e esquecer da justiça social, por exemplo, é o mesmo que tentar ler um romance pulando todos os capítulos que explicam a história. No final, não faz sentido nenhum. Porque, no fim das contas, a Constituição não é um ponto final. Ela não é uma receita de bolo, ela é, na verdade, um convite permanente para a gente debater. Ela nos dá os valores, os grandes objetivos, lembra? Dignidade e justiça social, mas ela não diz o caminho exato, passo a passo, para chegar lá. E é aí que a gente entra. A escolha de qual política adotar, de qual princípio vai pesar mais em cada momento, é uma decisão política que nunca acaba. E é uma decisão que é nossa, de toda a sociedade. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, que talvez seja a mais crucial de todas. Depois de mais de 30 anos, esse projeto econômico da Constituição de 88, ele virou só um ideal esquecido? Uma peça de museu bonita, mas que não serve para nada? Ou ele ainda é uma promessa que a gente como sociedade ainda pode e deve lutar para que seja cumprida? Bom, a resposta para essa pergunta é essa, sim, está sendo escrita todos os dias.